Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Breno Azevedo, sou engenheiro civil. Estamos aqui dando continuidade ao nosso mini curso de EBERIC e agora vamos eh, avaliar o nosso projeto com relação às flechas em lajes e vigas, né? O projeto ele é dimensionado ao estado limite último, mas é importantíssimo que ele atenda ao estado limite de serviço para que não tenhamos é, diversos tipos de manifestações patológicas e que inclusive possam inviabilizar, né, o uso da edificação. Então vamos para o vídeo, né? Então, pessoal, na NBR 6118, nós temos a tabela 13.3 que traz limites para deslocamentos. São limites máximos, né? Aceitáveis de acordo com o tipo de efeito. Então, por exemplo, nós temos o tipo de efeito aqui, o primeiro, aceitabilidade sensorial. E nós temos aqui duas razões, né? Uma visual e uma aqui que ele traz, duas razões da limitação, uma visual e uma que ele traz aqui como outro. A visual tem a ver com deslocamentos visíveis, ou seja, sempre que nós tivermos um deslocamento que exceda L250, certo? Visivelmente nós vamos perceber que aquele elemento está deformando excessivamente. E aí vamos ter uma sensação de mal-estar, né? Quem usar a edificação vai ter uma sensação de mal-estar por perceber aquela edificação ou aquele elemento estrutural deformado, né? Então nós temos esse limite com relação à aceitação sensorial. Com relação aqui a vibrações sentidas no piso, não sei se vocês já perceberam, mas em alguns casos, ao andar sobre lajes, à medida que você vai caminhando, né, e vai dando o impacto, né, da passada do pé, né, você vai percebendo a laje vibrando, né? E isso tem muito a ver também com esses deslocamentos. Então, com relação a essa questão de vibrações sentidas no piso, nós temos aí uma limitação um pouco maior, né? Que é L sobre 350. L é o vão, né? O vão da laje, né? E em alguns casos pode ser também o vão da viga, certo? Então já é um limite mais restritivo. Temos aqui efeitos estruturais em serviço. Por exemplo, superfícies que devem drenar água. Nós temos no nosso pavimento, né, na nossa edificação, um pavimento cobertura, né, que é um pavimento que vai receber uma impermeabilização, né, para que quando chover aquela água drene, né, para os ralos. Então essas lajes têm que ter um deslocamento limite de L250. Né? Em alguns casos, se essas lajes deformarem de forma inaceitável, pode se formar ali locais de acúmulo de água, né? Isso pode prejudicar a impermeabilização da edificação. Tem outra aqui razão de limitação, né? Pavimentos que devem permanecer planos, né? Dependendo do uso, você pode necessitar de pavimentos planos, ou seja, a deformação de lajes ou de vigas não pode ser muito alta, senão você vai prejudicar o uso daquela edificação. Imagine aí, como tem aqui no próprio exemplo, uma pista de boliche, né? De repente, se aquela estrutura deforma, você vai prejudicar o uso a que se destina a edificação, né? Então nós temos aqui um total de L350, a gente pode usar aqui uma contraflecha, e ocorrida após a construção de piso de L sobre 600, que é um limite já bem restritivo, né? De deslocamento. E elementos que suportam equipamentos sensíveis, né? Aqui tem um exemplo, laboratórios, né? E de acordo com a recomendação do fabricante do equipamento, certo? Temos aqui, continuando aqui na tabela,
Efeitos em elementos não estruturais, né? Nós sabemos que alguns elementos estruturais podem servir de apoio para elementos não estruturais. Por exemplo, na nossa edificação, nós temos lajes que vão servir de apoio para paredes, paredes de alvenaria. Se essa laje deformar excessivamente, a parede de alvenaria que está apoiada na laje pode apresentar diversos tipos de problemas, assim como também os caixilhos e revestimentos, né? As paredes, por exemplo, podem trincar, né, na base, né, pode trincar em algum local específico. Os caixilhos, a viga, um exemplo, vamos imaginar uma parede aqui que tem uma janela para fachada, né? A viga deformando excessivamente, a gente pode ter prejuízo tanto no revestimento, se for um revestimento cerâmico, como também podemos ter prejuízo nos caixilhos, né? As portas podem apresentar dificuldade de fechar, as janelas. E também, se nós temos aí, por exemplo, revestimento cerâmico, né? Se a nossa deformação é muito grande, essa deformação também pode acarretar prejuízos também a esse tipo de revestimento. Então, após a construção da parede, né, que nós vamos ter em cima dessa laje, por exemplo, que é o caso da nossa edificação, nós temos aí uma restrição de L sobre 500, né, que é uma flecha já bem restrita também, né, e 10 milímetros, né, não pode ultrapassar nenhum e nem outro. Ainda tem aqui uma situação relacionada à rotação. Divisórias leves e caixilhos, né, ocorridos após a instalação da divisória, L sobre 250 e 25 milímetros, né. Movimento lateral, isso aqui tem a ver com estabilidade, né. Isso aqui é o movimento entre o topo e a base, né, da edificação, está restrito aqui a 1.700. A altura da edificação dividido por 1.700 é um limite, né? Ou se for considerar entre pavimentos, a altura entre os pavimentos sobre 850. E temos aqui outros limites, né? Movimentos térmicos verticais, efeitos em elementos não estruturais, forros, pontes, né? Que não é o caso aqui do nosso projeto, certo? E temos aqui algumas notas que são interessantes, né? Que a gente acompanhe. Por exemplo, tem aqui uma nota importante relacionada ao limite de deformação quando nós temos elementos não estruturais, né, sobre o elemento estrutural, como o exemplo da parede sobre a laje, aqui o C. Né? O vão L deve ser tomado na direção na qual a parede ou a divisória se desenvolve, ou seja, se nós temos uma laje, a laje tem duas dimensões, né? Nós temos que avaliar essa flecha em relação ao vão em que a parede se desenvolve, né? E não em relação ao vão perpendicular, certo? Então isso aí é uma situação importante que a gente entenda para fazer essa análise, tá bom? Então vamos para o EBERIC, né? Avaliar essas deformações calculadas pelo software. Então aqui já no EBERIC, nós temos aqui, vou só para deixar claro, né? A gente tem aqui no pórtico, né? No pórtico unifilar, a possibilidade de avaliar aqui, por exemplo, no modelo LU, de avaliar deslocamentos, né? E esses deslocamentos que a gente pode avaliar aqui, inclusive variando a combinação, e os deslocamentos que nós podemos avaliar também aqui na grelha da laje, né? Deixa eu abrir aqui só para ilustrar. Elástico, deslocamentos. Esses deslocamentos não são os deslocamentos importantes para essa avaliação no estado limite de serviço, né? Esses deslocamentos elásticos, eles são adotados para obter a distribuição dos esforços no modelo de dimensionamento do ELU, né? Os deslocamentos que são importantes para a gente avaliar, eles estão aqui, por exemplo, se a gente estiver avaliando ele em lajes,
Nós vamos abrir aqui a janela de dimensionamento lajes e vamos aqui clicar no botão de deslocamentos. Ó, ele está aqui, não está aqui habilitado, porque, inclusive, é possível observar aqui, se a gente voltar aqui no pórtico unifilar, só vai ter aqui um modelo ELU. Nós fizemos uma verificação no vídeo anterior para mostrar o efeito da escada, né? Que nós fizemos uma correção, um novo lançamento na escada. E nós lançamos somente o modelo ELU, né? Para apresentar aqui os deslocamentos, tanto aqui nas lajes, deixa eu abrir aqui vigas, como também nas vigas, nós temos que processar a estrutura e pedir para ela processar, né, os deslocamentos, né, estado limite de serviço. Aqui o botão de deslocamento também vai estar desabilitado. Então vamos processar aqui o modelo, vamos marcar aqui determinação dos estados dos deslocamentos no pórtico e nas lajes, né, com a rigidez fissurada. Vamos dar o OK, vai demorar um pouco, né? Eu vou dar aí acelerar um pouco o vídeo para a gente não perder tanto tempo aqui. Terminou aqui de processar, né? Demorou aqui uns 2 a 3 minutos. Dá aqui um OK, né? E agora, após processar, né? Inclusive, colocamos lá para ele calcular os deslocamentos, gerar o modelo. Se a gente voltar aqui no pórtico unifilar, vocês vão ver que ele tem aqui o modelo LU agora e o modelo ELS, certo? E se a gente voltar aqui na janela de dimensionamento de lajes, nós vamos ter agora aqui o botão deslocamentos, né, habilitado, né? E esse deslocamento é o que vai exibir os deslocamentos considerando os efeitos da fissuração e da fluência, né? É o que importa aqui para a gente. Então, clicando aqui nesse botão, ele vai apresentar aqui o croquis, né? E em cada uma dessas lajes, ele vai apresentar a deformação, né? A deformação total, que leva em consideração aqui os deslocamentos imediatos e diferidos, certo? Observe que ele dá aqui um erro estimado percentual, né, de 0, porque a deformação na laje ele já tem um processo embutido, um processo interativo, diferente das deformações nas vigas. Então, aqui embaixo nós temos o tipo de efeito. Aqui está marcado, por exemplo, efeito sensorial, né, com a limitação visual. Nós vimos que essa limitação visual é um limite de L sobre 250, né? Então, por exemplo, aqui em L1, né, nós temos aqui uma flecha de 0,96. Se a gente levar em consideração aqui a menor dimensão, né, que vai ser a mais restritiva, né, ela tem aqui, ó, 297 centímetros, né? Se a gente dividir aqui 297 por 250, nós temos um limite aqui de 1,18, né? Então a nossa deformação de 0,96 ainda está dentro da nossa limitação, né? Então ela está aqui adequada, né? Aqui em L3 nós temos aqui 1,12, né? Vou pegar aqui a cota. 290,5, né? 290,5 por 250. O nosso limite é 1,16. Nós temos aqui 1,12. Ele já está aqui marcando um círculo vermelho, né? Já está aqui bem próximo do limite, né? Se a gente mudar aqui, ó, a limitação de visual para vibrações no piso, onde o limite é de L sobre 350, nós já temos aqui outros limites. Observe que esses limites mudam porque as combinações também mudam, né? As combinações para o cálculo desses limites ao estado, desses limites de serviço, certo? E aqui na nossa laje L1,
né, nós temos aqui uma parede, ó, que se desenvolve nesse sentido, né, no sentido aqui do eixo de Y, né? Então a gente pode mudar aqui a aceitabilidade sensorial, efeitos em elementos não estruturais, né, que vai ter lá a questão da parede, né? E aqui ele abre aqui um diálogo, né, uma caixa de diálogo, e já chama a atenção para algumas lajes que estão excedendo, né? Por exemplo, aqui a L1, ele diz vão X 0,73 centímetros, né? Que vai dar aí um L sobre 407. Vamos só fechar aqui para a gente avaliar essa informação, né? Vamos pegar aqui uma cota vertical, vai dar aqui 297, né? Então, 297, levando em consideração lá o nosso limite, que é L sobre 500, né? Nós teríamos um limite aqui de 0,59, né? Então, a nossa flecha de 0,73, ela está superior ao nosso limite, né, de 0,59. Então, a gente tem que, de alguma forma, enrijecer essa laje para que ela fique menos deformável, né? E apresente uma deformação máxima, né, que seja inferior a 0,59, né? Então nós temos esse problema aqui em L1, né, L2, L3, L5 e aqui, ó, em L14, L16, L17 e L18. E ele já leva em consideração, ele já demarca isso aqui, porque o software entende que nessas lajes, ó, nós temos cargas de paredes, né? Nas demais, por exemplo, aqui na L4, nós também temos uma carga de parede, mas ela está aqui, ó, dentro do limite, né? Por exemplo, a parede se desenvolve aqui nesse sentido, né? No sentido da vertical. Se a gente pegar aqui uma cota, tem 290,5, né? O vão no sentido da parede, dividido por 500, nós temos aí uma flecha limite de 0,58, né? E a flecha apresentada foi de 0,29, então inferior ao nosso limite estabelecido, certo? Então, nós temos que lançar mão de uma nova concepção estrutural, né, para reduzir a deformação nessas lajes e assim a gente conseguir elementos menos deformáveis, né, que estejam dentro desses limites, certo? Vamos fazer isso no nosso próximo vídeo. Avaliando agora aqui os deslocamentos em vigas, é praticamente da mesma forma. Você vem aqui para a janela de dimensionamento de vigas e o botão aqui, ó, deslocamentos, já vai estar habilitado, né? E ele vai abrir aqui um croquis, certo? E em cada viga ele vai trazer a deformação dela da mesma forma que nós vimos lá em lajes, né? Aceitabilidade sensorial, né? Para efeitos em elementos não estruturais. E ele está trazendo aqui, na questão aqui de vigas, ó, um aviso, né? Vigas com variação excessiva entre a rigidez imediata e a rigidez inicial calculada, né? Isso aqui é o seguinte, a fissuração ela tem a ver com a área de aço, né? E com a quantidade também de barras que nós temos ali, né? Quanto maior a quantidade de barras a gente utilizar, né? Nós vamos ter aí uma fissuração menor, né? E se a gente utiliza bitolas maiores, por exemplo, a gente tem uma quantidade menor de barras e a tendência é ter uma fissuração maior, certo? E aí como é que o software avisa isso? Ele fez esse cálculo baseado no modelo anterior e o novo modelo. Se a gente rodar o modelo mais uma vez para ele verificar as deformações, ele vai fazer um novo cálculo da deformação baseado numa nova rigidez, né? Que tem a ver com a fissuração. E aí a tendência
é que essa diferença entre o novo modelo recalculado e o modelo anterior diminua, porque a gente está fazendo um processo interativo, né? E aí, a fissuração, né, ela vai convergindo. E à medida que ela converge, esse percentual vai diminuindo, né? Já que nós temos aqui um percentual de diferença, por exemplo, em V3 e em V8 é superior a 10%. Para isso, a gente precisa rodar o modelo e não rodar o modelo de dimensionamento, só o modelo de deformação. E a gente vai mostrar como é que isso é feito, certo? Então aqui, ó, nós temos as vigas e temos aqui, por exemplo, os limites, né? Por exemplo, aqui a aceitabilidade sensorial visual, né? Nós temos um limite de L sobre 250. Se a gente pegar aqui uma cota, para dar uma avaliada, pegar aqui uma cota... Nós temos aqui, ó, 549, né? O vão, dividido por 250, que é o nosso limite para sensorial, né? Então, o nosso limite aí é de 2,19 e nós obtivemos aí 0,88, né? Então, está dentro aí do nosso limite. Se, por exemplo, a gente tem parede que se desenvolve, né, sobre essas vigas, nós temos que ir para o limite mais restritivo, que é o efeito em elementos não estruturais, né? Aqui, ó, após a construção das paredes. E aqui ele já mostra alguns avisos para V3, ó. Tem um limite excessivo de rotação, V4 também, e V8, né? Todos acima da rotação excessiva, né? E ele traz mais uma vez aquele aviso de variação excessiva entre a rigidez imediata e a rigidez imediata recalculada, certo? Então, pessoal, esses limites que eles são apresentados aqui, né, que estão ultrapassando o que está definido em norma, eles podem ser reconfigurados aqui no software, né? O software ele já traz esses limites configurados aqui em estrutura, configurações, projeto, verificações ao ELS. Ele traz essas configurações baseado nas configurações de norma, né? Então aqui, por exemplo, aceitabilidade sensorial visual, deslocamentos visíveis devido à carga e vigas, L sobre 250, lajes, né? Combinações quase permanentes. Aceitabilidade sensorial, vibração, L sobre 300. Efeitos em estruturas em serviço, L sobre 600. Efeitos após a construção de paredes, L sobre 500 ou 10 milímetros, né, que é 1 centímetro. Então, o software compara esses resultados com os resultados da norma e informa se eles estão excessivos ou não. Estando excessivos, nós temos que mudar a nossa concepção estrutural ou enrijecer um pouco mais a nossa estrutura para que ela entre dentro desses limites, tá bom? No nosso próximo vídeo, nós vamos enrijecer um pouco mais as nossas lajes através de uma estratégia de concepção estrutural e verificar se essas lajes vão atender, né, aos limites de serviço. O estado limite último já está atendido e agora nós precisamos atender ao estado limite de serviço, beleza? Então, quem tem interesse, vê aí o próximo vídeo. Então, pessoal, se o vídeo foi interessante para você, né, espero que sim. Se fez sentido, você pode curtir, compartilhar, né, se inscrever no canal. Isso vai fazer com que o vídeo fique mais disponível, né, disponível mais facilmente para quem está procurando informação. E qualquer dúvida ou sugestão, tem aí os nossos canais de comunicação, Instagram, meu e-mail. Você pode deixar os comentários diretamente no YouTube, beleza? Até o nosso próximo vídeo.